Eu sei que quando a gente tá viajando, uma das primeiras coisas que a gente pensa são os lugares que a gente vai visitar. E normalmente são os lugares mais turísticos e famosos no Instagram, principalmente quando a gente tem pouco tempo nesse lugar e a gente precisa explorar o máximo possível em curto período. Mas uma das principais vantagens de viajar devagar é explorar lugares com calma, principalmente os que turistas normalmente não vão. Eu sei que o último lugar que você pensa em visitar quando você está viajando é uma universidade. Mas, por exemplo, essa daqui é a Universidade de Chiang Mai, a terceira maior e melhor do país, com um campus gigantesco e lindo. Nesse vídeo eu vou levar vocês para conhecerem alguns lugares aqui em Chiang Mai que normalmente os turistas não vão, ou porque não tem tanto tempo para visitar, ou porque não conhecem mesmo, porque são lugares mais locais. Tava aqui de boa gravando meus videozinhos e aí do nada chegou um tailandês com uma câmera e falou assim: oi, eu tô começando a trabalhar com fotografia e eu tô procurando uns modelos para aumentar meu portfólio, posso tirar umas fotos suas? E eu falei: é óbvio, meu senhor, eu estou aqui pra isso. Ele falou: eu amei o seu look, combinando o vermelho com o verde. Aí eu falei: eu escolhi justamente por isso. E aí ele tirou fotos incríveis minhas, que eu já queria tirar, mas eu não queria tirar sozinha, porque eu teria que colocar o tripé na câmera, fazer o maior rolê. E ele tirou pra mim, de graça. On the stairs? Oh, maybe top there is okay. Yeah, I can go upstairs. Yeah. Let me just turn. E esse pedaço aqui é muito legal, ó, dá pra ver um pessoalzinho aqui, muita gente ou é universitário mesmo, e aí eles vêm de uniforme fazer ensaio aqui, mas eu já vi chineses alugando roupa, alugando uniforme escolar tailandês e vindo fazer ensaio aqui. Eu vou tentar gravar, mas tem um casal aqui na minha frente que são chineses e eles estão tipo com câmera profissional, o uniformezinho alugado, e eles estão fazendo ensaio aqui. Ó, esse de mochilinha laranja. Faz tempo já que eles estão tirando foto aqui, mas realmente é muito bonito, né? Outra coisa muito legal da Universidade de Chiang Mai é que tem várias cafeterias que são ótimas para trabalhar, porque tem internet boa, tomada, elas são super baratas e também é uma forma de mudar o ambiente quando a gente trabalha remoto, né? Tem uma praça de alimentação também com várias opções super baratas e gostosas, tem a biblioteca para poder estudar. Praticamente dentro de cada prédio da universidade tem uma cafeteria diferente, então a gente consegue conhecer uma em cada dia da semana. Eu tava juntando as minhas coisas pra ir embora daqui da universidade, e aí 3 caras me pararam falando assim: a gente tá na aula de inglês e a gente precisa encontrar estrangeiro e conversar com eles pra praticar. Tudo bem se a gente fizer umas perguntas pra você e a gente gravar? E é engraçado que normalmente essas coisas acontecem quando eu tô sozinha. Quando eu tô com o Cássio, é estranho, ninguém me para, tipo, pra ficar conversando, ninguém me para pra nada. E normalmente acham que o Cássio é tailandês, né? Acham que ele é daqui. Então eu não sei se tem algum receio de me parar com ele, eu não sei. Mas toda vez que eu estou sozinha, me param pra conversar. A segunda parada é o Mae Ka Canal, um dos lugares mais interessantes de Chiang Mai. Esse canal tem mais de 700 anos de história, fazendo parte do antigo sistema de defesa da cidade, junto com as muralhas e o fosso que cerca o centro histórico. Por muito tempo, o Mae Ka Canal ficou poluído e esquecido, funcionando quase como um esgoto a céu aberto. Mas a prefeitura de Chiang Mai iniciou um projeto de revitalização. Eles limparam as águas, reformaram as margens, criaram passarela de madeira, jardim, espaço para caminhar e pedalar.
caminhando aqui pelo canal você encontra café, barraquinha de comida típica e pequenas lojinhas de artesanato, e é um lugar onde muitos moradores e turistas se misturam. Mas quando eu fui, só tinha os moradores mesmo, não tinha outros turistas. E no final da tarde é muito comum ver família passeando, jovem tirando foto. O Coconut Market aqui em Chiang Mai é um mercado de fim de semana que fica no meio de um coqueiral. Ele só abre aos sábados e domingos de manhã até o começo da tarde. O mercado foi montado no meio das árvores de coco, com barracas de madeira e pequenas pontes sobre os canais cobertos de vegetação. O cenário é super fotogênico e bem diferente dos mercados mais movimentados ali do centro histórico. Aqui a gente encontra várias comidas tradicionais tailandesas, mas além da comida também dá para comprar artesanato, roupa, bolsa e até produtos naturais. Aqui também tinha uma fazendinha de cabras que dava para dar mamadeira para os filhotes. Hoje parou de chover finalmente, estava chovendo a semana toda, aí a gente conseguiu vir, porque aqui é tudo aberto, né? Então quando tá chovendo não dá, só que hoje tá sol e aí tá calor pra caramba, eu tô toda brilhando de calor. Eu pensei que fosse ter menos pessoas aqui. Tem mais do que eu esperava por ser baixa temporada, época de chuva. Só que hoje é sábado, só tem chinês e coreano aqui, só chinês e coreano. Tem uns lugares no meio dos coqueiros que dá pra ficar sentado e fazer um piquenique. A gente pediu um tipo de cogumelo fritinho na grelha com alga marinha nori por cima. Esse é um suco de longan, é essa fruta aqui dentro, que ela parece uma mistura de lichia com uva. Vai ser a primeira vez que eu vou experimentar aqui, mas ela é super comum, tem em vários lugares. Não é ruim, mas também não é bom. Parece açúcar mascavo, parece alguma coisa com açúcar mascavo. Eu tava esperando que o gosto fosse bem igual de lichia, mas não é. A gente obviamente pegou batata recheada. Esse lugar tem um horário de funcionamento bem estranho. Ele só abre sexta, sábado e domingo, das 10 às 3, né? Por aí. Agora são quase 3 da tarde, então já tá quase tudo fechando. Tá bem mais vazio, apesar de ainda ter bastante gente. Só que eu achei bem ruim esse horário. Fecha às 3 da tarde, então quando começa a ficar fresco, ele tá fechando. Por exemplo, a gente chegou aqui, tava muito calor, tava muito sol. Hoje a gente tá aqui nesse lugar que se chama Ban Kan Wat, que é uma área, não é comunitária, né? É um espaço privado, mas é uma área muito grande com vários tipos de estabelecimentos, tipo artísticos. Tem cafeteria, tem restaurante, tem loja de artesanato, tem até sebo. A gente acabou de chegar, só que eu tô passando mal de fome, já é tipo 1 da tarde, a gente ainda não comeu nada. Então nós vamos primeiro no restaurante que tem aqui, que se chama The Old Café. Aqui, belezinha, tá tendo apresentação ao vivo aqui na entrada. It's time to go home now, and I'll try to make it home. Parece que bateram só a fruta mesmo. Bonito, né? Bem bom. Vou ver o camarão. Camarão bonitão. Hoje é uma quinta-feira, então tá bem mais vazio do que normalmente tá final de semana. Eles abrem de terça a domingo, é fechado segunda. E às vezes eles fazem alguns eventos durante o final de semana de comida, de artesanato, e é muito legal. O espaço aqui é bem gostoso porque é no meio do mato. São construções bem tradicionais daqui da Tailândia.
Meu Deus, o que é isso? Um galinheiro. As galinhas aqui, ó. Aí dá a volta e vai até lá no fundo, ó. Aqui, belezinha. Aqui tem os cartões postais feitos à mão. E são mais baratos do que os que eu comprei lá no centro, e mais bonitos. Parece o quintal de um acumulador, né? Mas junta tudo e fica aesthetic. É tipo um onigiri, mas é comida mesmo, tipo, tem um com camarão, as cigarras gritando. É o papel machê, isso. E tem imã também. É um workshop, a gente pode escolher os formatinhos, ó, tem de capibara, tem de cogumelinho, aí a gente mesmo que pinta aqui. Legal, né? E não é caro, olha, esse daqui que é um gatinho é 160 baht. Uma área para fazer colagem. Aí aqui eu acho que são coisas que já fizeram. Aqui tem bastante loja de cerâmica também e eles fazem workshop para ensinar a fazer cerâmica. O bordado personalizado de bichinho. Melão. Ai, que bonitinho, parece que tem flor dentro, sei lá. É de melão. Tá muito calor, apesar de ser época de chuva. A gente teve sorte, a gente chegou, tava caindo umas gotinhas, só que agora já saiu o sol. Umidade 100%, muito calor, então tem que prender o cabelo. E eu já vi umas 4 ou 5 pessoas com essa câmerazinha Osmo Pocket que eu tô gravando. Aqui parece ser bem mais comum de ter, porque no Brasil nunca tinha visto ninguém. Não tinha visto nem pra vender essa câmera, mas aqui parece que é bem mais comum. Também porque é mais barato. Ah, que delícia, ligaram aqui em cima, ó. Eles ficam soltando um vaporzinho de água pra refrescar. Ai, que gostoso. A aguinha aqui. A gente já deu 2 voltas aqui, então estamos indo embora. Olha que bonito, tá formando até um arco-íris. Não sei se vai dar pra ver. É bem gostoso aqui, assim, tem bastante gente, mas eu imagino que em um sábado e alta temporada vai ter mais gente ainda, porque a gente tá na baixa temporada e uma quinta-feira. Então tem uma quantidade relativamente grande de pessoas, mas ainda assim tá bem vazio, ó. O Cássio não sabia para onde a gente estava vindo, foi uma surpresa. Eu que escolhi o lugar, eu conheci pelo Instagram de uns tailandeses que eu sigo. E aí eu só falei assim, ah, vamos para um lugar diferente hoje. Só que assim, eu tava com medo de ou chover muito ou ficar muito calor, e aqui é tudo aberto, né? Então a gente teve sorte que o clima ajudou. E eu falei, o bom é que é uma quinta-feira, porque aí tá bem mais vazio. Eu não viria em um sábado ou domingo, porque eu acho que deve ser muito, muito lotado aqui. Só que hoje é feriado no Brasil, então o Cássio não tá trabalhando. Aí a gente aproveitou a oportunidade de não trabalhar quinta e vir aqui durante a semana. E foi bem melhor mesmo. Então é isso, tchau. Esse lugar foi isso. Até o próximo. Tchau. Esse é o Lanna Traditional House Museum. Ele é cuidado pelo Centro de Promoção de Arte e Cultura daqui da Universidade de Chiang Mai. E é um espaço bem calmo, que tem 10 casas tradicionais da arquitetura Lanna,
que é específica daqui do norte da Tailândia. E todas as casas estão super preservadas, a gente pode entrar nelas e tem descrições falando se elas foram doadas, se elas foram reformadas, enfim. Você não é obrigado a pagar 100 baht para entrar, mas tem uma caixa de doação. Eu paguei porque é só 100 baht. Eles precisam de ajuda para manter preservado toda essa estrutura do parque. Acho que eu só tenho que escrever meu nome aqui. Eles deixaram repelente porque deve ter bastante bicho aqui. Essa casinha já é um pouquinho mais humilde, ela é toda de bambu, não é de madeira maciça. Até a escadinha é de bambu. E até hoje as casas da Tailândia são construídas assim, altas, por causa de enchente, durante a época de chuvas. Aqui também tem uma casa colonial, mas ela é bem diferente das casas coloniais que tem, por exemplo, no Brasil, porque ela também tem traços tailandeses. E aqui, obviamente, também tem essa casa dos espíritos locais, que eles colocam oferenda e tem na frente de todas as casas e comércio. Ainda bem que eu parei para colocar o sapato aqui, porque olha que legal. Cartões postais que eu posso pintar com lápis de cor aqui e levar de graça como um cachorro. Que fofo. Tem um extremamente bem pintado aqui. Também tem uns jogos de madeira na mesinha de bambu. Que gostosinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos lugares que eu mostrei pra vocês hoje. Chiang Mai tem muita coisa incrível pra fazer, pra ver, pra comer. É uma cidade muito histórica e muito bem preservada. Tem que ficar 6 meses só em Chiang Mai pra conhecer tudo que tem aqui. Tchau! Vem cá, sem vergonha! Vem cá! Coisa linda, meu Deus!